CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. Onze horas, 8 minutos. Grande abraço para você ligado aqui no CBN Esportes pela CBN Campinas. Estamos chegando nesta terça-feira, 23 de abril de 2024, com mais uma edição do principal programa esportivo do Rádio Campineiro. Vamos juntos até meio-dia, trazendo todas as informações do time do seu coração. Clubes da Europa, Arábia Saudita e Estados Unidos se interessaram em Thiago Silva, diz o jornal espanhol AS. Alguns times já ofereceram um contrato de 1 ano para o defensor. O Fluminense também está interessado no atleta. E agora o destaque do Guarani, chegando ao vivo com o repórter Antônio Lupe. Fala, Lupe! Tudo bem, Júlio? Bom dia a você e uma ótima terça-feira a todos que acompanham o CBN Esportes. Guarani começou mal a Série B do Campeonato Brasileiro. Ontem no estádio Anésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia, o Bugre foi derrotado pelo Vila Nova pelo placar de 2-0. Primeiro tempo até que foi legal, mas o segundo deixou o torcedor do Guarani preocupado logo na estreia da competição. O próximo compromisso do Guarani acontece sexta-feira, no estádio Brinco de Ouro da Princesa contra a Chape. Em CPI, John Textor diz que manipulação no futebol é realidade e apresenta documentos a senadores. Após depoimento, o dono da SAF do Botafogo apresentou um relatório de forma secreta. O presidente da CPI, Jorge Cajuru, afirmou, abre aspas para ele, tivemos conhecimento de diversos indícios importantíssimos, fecha aspas, disse Cajuru sobre a possível manipulação apresentada e questionada por John Textor do Botafogo. E agora o destaque dos clubes de São Paulo com Vinícius Moura. O Corinthians enfrenta hoje o Argentinos Júnior em Buenos Aires pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O jogo terá início às 9h30 da noite. Fagner, Romero e Yuri Alberto devem retornar ao time titular. O São Paulo corre para obter um visto de trabalho para o técnico Luiz Ubeldia, a fim de que ele possa estrear quinta-feira contra o Barcelona em Guayaquil. Zubeldia disse que espera ter uma rápida adaptação com o elenco em meio a um calendário apertado. O Palmeiras faz hoje em Quito o reconhecimento de gramado do estádio Rodrigo Paz Delgado para o confronto de amanhã contra o Independiente del Valle. E o Santos pode contar com a estreia do volante Patrick, sexta-feira, contra o Avaí na ressacada. Tênis, Thiago Monteiro fura quali e entra na chave principal no Madrid Open. O brasileiro venceu Radu Albot e se juntou a João Fonseca e Thiago Wilde no Masters 1000 de Madrid. E agora o destaque da Ponte Preta chegando com Antônio Lupe. Fala, Lupe. A Macaca vai enfrentar o Goiás na próxima rodada no estádio Ailê Pinheiro, conhecido também como a Serrinha, na cidade de Goiânia. O técnico João Brigatti ainda aguarda um posicionamento do departamento médico em relação à situação do zagueiro Sérgio Rafael, que deixou o campo machucado. E daqui a pouco, Dudu Vieira, que foi um dos destaques da Ponte na primeira partida, faz uma análise do jogo e uma análise individual da atuação do volante. Playoffs da NBA, todo mundo abrindo 2-0. Nuggets bateram os Lakers com cesta antológica de Jamal Murray, abriu 2-0 nos playoffs da Liga. O time do Cleveland Cavaliers venceu o Orlando Magic 96-86, também abriu 2-0. E New York Knicks Basquetebol vencendo o Philadelphia 76ers. Jogo espetacular, 104-101. Hoje tem mais jogos, hein, para você que gosta de NBA, 8h30. O Minnesota Timberwolves enfrenta o Phoenix Suns. Às 9h30 da noite tem Bucks contra o Pacers. E também às 11 horas, Clippers jogando contra Dallas Mavericks. E agora o destaque da Série C do Campeonato Brasileiro com o Fábio Scheib. Grande abraço para você, seja bem-vindo, Fabião. Grande abraço, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvintes CBN. Ontem tivemos o prosseguimento da primeira rodada da Série C. E teve estreia de um time paulista. A Ferroviária ficou apenas no empate com o ABC por 1-1
jogando em casa, lá na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara. 1-1 também foi o placar de Confiança e Londrina, que jogaram no Sergipe. A primeira rodada da Série C será encerrada amanhã, com duelo entre Aparecidense e Sampaio Correia, que jogam lá em Goiás. E agora vamos para a capital paulista, onde o nosso News Truck hospeda Carlos Eduardo de Freitas, diretamente da 12ª edição da Feira Internacional de Máquinas e Equipamentos para Construção e Mineração da América Latina. Grande abraço para você, Carlão de Freitas. Outro abraço para você, Júlio Nascimento. Um abraço ao ouvinte CBN. Pois bem, o Guarani teve uma estreia apagada ontem diante do Vila Nova, derrota por 2-0. Um primeiro tempo de um certo equilíbrio até um certo momento da partida, mas também já terminou ali numa situação complicada, e um segundo tempo realmente em que requer muitas avaliações, principalmente com relação ao sistema defensivo. Terra arrasada? Não, é apenas a primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Mas o técnico Claudinei Oliveira terá muito trabalho para corrigir os erros para sexta-feira. Sim, senhor, agora, sexta-feira, contra a Chapecoense no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Boa, Carlão! São estes os destaques aqui do nosso CBN Esportes. Já a gente traz aqui também a participação dos nossos ouvintes. Se você quiser mandar mensagem pelo WhatsApp, fique muito à vontade para participar, falando, né, principalmente sobre esse começo de Série B para os times de Campinas. A vitória ainda não veio, né? Mas em algum momento virá para Guarani Ponte Preta. 19 998869070. 19 991869070. O WhatsApp da CBN está à sua disposição. Estamos no ar com trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto e stream de Daniel França. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h15. News Truck CBN Campinas. Oferecimento MT Expo 2024, de 23 a 26 de abril no São Paulo Expo. CBN Esportes Campinas. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Trânsito. 11h17. Thaís Azevedo está chegando aqui no CBN Esportes com informações do trânsito de Campinas. Bom dia para você, Thaís.
Ótimo dia para você, Júlio. Bom dia para todo mundo. Olha, quem segue pela Avenida Senador Saraiva, trânsito intenso pela pista da direita, desde a Rua Jorge Miranda até a Avenida Campos Sales e pela pista da esquerda, na chegada ao viaduto Miguel Vicente Cury. Quem segue pela Avenida Campos Sales vai fazendo um bom caminho, reduz a velocidade somente na chegada à Avenida Francisco Glicério. Quem segue pela Glicério, a lentidão da saída ali da Avenida Orozimbo Maia até a Rua General Osório, no restante da avenida, motorista segue sem dificuldades. Pela Avenida Moraes Salles, excesso de veículos sentido Nova Campinas, na chegada ao viaduto Laurão, e no sentido centro, na chegada ali à Rua Irmã Serafina. Quem segue pela Rua Coronel Quirino, tem um ponto de obras ali entre a Álvares de Azevedo e a Avenida Moraes Salles, motorista encontra excesso de veículos por lá. No restante da via, são boas as condições. Júlio. Obrigado, Thaís, pelas informações. Thaís Azevedo volta na programação da CBN, agora 11h19. Transformar a gestão de equipamentos de TI em um modelo mais sustentável e seguro é mais fácil com o outsourcing da Simpress. Simpress, sim, simplesmente solucionamos. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. E a decisão da Superliga Masculina está definida. O duelo entre Vôlei Renata e SESI Bauru, que ontem à noite não deu chances para o Joinville. Fechou o jogo em 3-0 e garantiu vaga na decisão. O duelo entre Vôlei Renata e SESI Bauru acontece domingo, às 10 horas da manhã, no ginásio Geraldão, em Recife. Partida única. Quem vencer, leva a taça para casa. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. News Truck CBN Campinas. Oferecimento MT Expo 2024, de 23 a 26 de abril no São Paulo Expo. 11h21, estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes. Bom dia, amigos da CBN dos Males. O menor, pelo menos este ano, não haverá falsas expectativas de acesso com esse time do Guarani. Na minha opinião, é meio de tabela. JP de Moraes. O nosso ouvinte aqui, Ricardo, tá dizendo que a Ponte Preta não jogou bem no segundo tempo. O Derivaldo Souza, bom dia, povo abençoado. Hoje aqui no Parque da Hípica, ouvindo a CBN. Grande abraço para vocês. Obrigado pela audiência. Bom dia, incrível. O Guarani consegue levar gol do Todinho. Esse ano, o único jeito do Guarani não perder é não jogar. Carlos Matos escreve aqui. Teve lei do ex ontem, né? Teve a lei do ex. Ela sempre... Apesar, a gente estava fazendo um levantamento aqui, mas a gente foi surpreendido negativamente. Pensei que a lei do ex com o Júnior Todinho seria válida com a maioria dos clubes da Série B, mas não. Com Brusque, Mirassol, Guarani. Agora, assim, a lei do ex, né, Carlão? Ela vai se tornar cada vez mais comum porque os jogadores
eles não param nenhum time, né? Jogam 3 meses num time, vai pra outro e fica rodando, e aí a lei do ex meio que vai ficar uma coisa inevitável em algum momento, né? A verdade, Júlio, com o advento da Lei Pelé, né, em que as equipes o jogador, aliás, não tem aquele vínculo, né? Ele roda demais. Vou citar um exemplo que já até encerrou a carreira. Diego Souza, né? O Diego Souza. Ele é praticamente, a lei do ex era com todos os clubes da Série A, tirando o Corinthians. Ele praticamente jogou em todas as equipes aí. E a lei do ex era comum na trajetória do Diego Souza. E todo jogo tem, né, uma lei do ex praticamente. E ontem o Guarani experimentou deste veneno, né, com o gol do Júnior Todinho. Eu só vou discordar do torcedor. Não desprezo o Júnior Todinho, não. O Júnior Todinho, a primeira passagem dele no Guarani foi muito boa, foi um jogador importante, foi artilheiro sim. E não vejo como um demérito. Tomar gol do Júnior Todinho? Sim, do Júnior Todinho, que é um bom jogador, é um bom atacante e é artilheiro. Tanto é que fez gol ontem. 11h24. Vamos com informações então do futebol paulista. Vinícius Moura chegando aqui no CBN Esportes. O Corinthians joga hoje em Buenos Aires contra o Argentinos Júniors na tentativa de retomar o caminho das vitórias. O alvinegro tropeçou nas primeiras 3 rodadas do Campeonato Brasileiro, com 2 derrotas e um empate. A equipe sequer marcou gol na competição nacional. A última vitória foi justamente na Copa Sul-Americana, no dia 9 de abril, contra o Nacional do Paraguai em casa. O Corinthians é o líder de seu grupo no torneio continental com 4 pontos, mesma pontuação do Racing do Uruguai. O Argentinos Júniors aparece logo atrás, com 1 ponto a menos. O técnico alvinegro, Antônio Oliveira, deve recolocar no time titular o lateral Fagner e os atacantes Ángel Romero e Yuri Alberto. O Corinthians ainda tem o desfalque do zagueiro Gustavo Henrique, que se recupera de dengue. Argentinos Júniors e Corinthians, no estádio Diego Armando Maradona, começa às 9h30 da noite. O São Paulo tenta regularizar a situação do técnico Luiz Ubeldia para que ele possa estrear na quinta-feira, diante do Barcelona em Guayaquil, pela Libertadores da América. O treinador argentino precisa obter seu visto de trabalho para ser registrado. Caso Zubeldia não possa estar no banco de reservas, Milton Cruz comandará o time. O novo técnico do São Paulo foi apresentado ontem no CT da Barra Funda. Luiz Ubeldia falou sobre como imagina seu início de trabalho. Pero esperemos que seja lo mais rápido possível. O treinador espera que a adaptação seja rápida dele com o elenco e que o mais importante, na visão do técnico, é que ele conta com bons jogadores. Zubeldia disse que espera montar uma equipe que esteja bem trabalhada, que seja consistente com o que quer, apesar do calendário apertado. Que já se sabe que é assim aqui. O São Paulo viaja hoje ao Equador. Na segunda-feira da semana que vem, o tricolor terá pela frente o Palmeiras no Morumbis. O Alviverde também joga no Equador nesta semana. Amanhã, o Palmeiras terá pela frente o Independiente del Valle em Quito pela Libertadores. Os comandados de Abel Ferreira farão hoje à noite um treinamento de reconhecimento do gramado do estádio Rodrigo Paz Delgado. Palmeiras e Del Valle estão na liderança do Grupo F do torneio, com 4 pontos cada. O Santos pode contar com a estreia do volante Patrick na próxima sexta-feira diante do Avaí na ressacada. Patrick participou ontem de seu primeiro treinamento com os companheiros. O lateral esquerdo, Gonçalo Escobar, também está integrado aos treinos e pode ser outra novidade na lista de relacionados do técnico Fábio Carille. De São Paulo, Vinícius Moura. Obrigado, Vinícius. Pois é, Fábio Chaib, São Paulo tem um desafio tanto, né? Uma adaptação de um trabalho de um técnico estrangeiro sempre demanda tempo, só que o torcedor do São Paulo quer resultados imediatos, né, Fábio? Exatamente, Júlio. O Zubeldia foi apresentado ontem, né? Ele tem no currículo algumas passagens por algumas equipes do cenário sul-americano. Apesar de ser jovem, tem 43 anos, há 16 ele já está como na carreira de treinador, né? Encerrou a carreira precocemente aos 23 anos e aos 27 já era treinador do Lanús. É um cara que conhece bastante o futebol sul-americano, um argentino que o São Paulo já quis no começo do ano, e agora o São Paulo, depois de um tempo, contrata ele e pode estrear justamente no Equador, onde já tem carreira também, inclusive uma passagem pelo Barcelona de Guayaquil. Pode ser essa estreia na quarta-feira, caso esteja regularizado. É um cara que conhece bastante futebol sul-americano, mas no Brasil tem que se adaptar ainda, né? Não teve nenhuma experiência por aqui.
Mas eu acho que o São Paulo tem um time bom também, e o treinador pode fazer um bom trabalho se tiver tempo, né, que é mais necessário no futebol brasileiro. E, Carlão, hoje tem Corinthians em campo contra o Argentino Júnior no Diego Armando Maradona em Buenos Aires. Jogo às 9h30 da noite, né? A terceira rodada já, né? Da Copa Sul-Americana, e o Corinthians precisando dar uma resposta também na competição, e mais uma vez Carlão de Freitas sem Igor Coronado. Sem Igor Coronado, o que não me surpreende, né, Júlio? Nós já chegamos a discutir com relação ao calendário, você puxou o assunto aí do técnico Luiz Ubeldia no São Paulo, né, reclamando já, ou se queixando, chamando atenção para o calendário brasileiro que é muito apertado, e o Coronado, que jogava no futebol árabe, já tem uma certa idade, já é trintão, ele vai ter muitas dificuldades, Júlio, para ter uma sequência como titular no Corinthians. É o mal do futebol brasileiro. Jogos aos domingos, às quartas, às quintas, sem tempo para descanso, sem tempo para recuperação. O Coronado vai ter que se adaptar, porém acho complicada esta adaptação do jogador brasileiro no Corinthians. Pois é, né? Enquanto Cássio Ramos continuar falhando nos jogos do Corinthians, a torcida vai continuar pedindo também Carlos Miguel. Essa eterna guerra entre a idolatria, o respeito, a gratidão, e de outra ala da torcida também acreditando que é um momento de renovação, principalmente numa posição exigida, que é a posição de goleiro. É uma sinuca aí, né, pro técnico Antônio Oliveira no Corinthians, mas eu acho improvável, Carlão e Fábio, até o Cássio falar assim, ó, tá no momento de ceder a vaga, e é uma coisa que o Cássio, nas entrevistas recentes, aparenta estar longe. Eu acho que ele vai continuar sendo titular incontestável do Corinthians por conta do tamanho que é o Cássio para a história do clube, né? Olha, Júlio, eu acho que o Cássio ele vai enfrentar, ou a diretoria do Corinthians, esse processo do Cássio, ele lembra muito o processo do Marcos, né, nos tempos de Palmeiras, em que o Marcos já vinha falhando, estava convivendo com lesões, e quem estava dando luz alta era o Diego Cavalieri, que teve que sair do Palmeiras, se consagrar no Fluminense para ter o espaço dele garantido no futebol brasileiro, e defendeu até a seleção brasileira. O Carlos Miguel tem potencial, isso é inegável, mas eu acredito que enquanto o Cássio estiver no Corinthians, ele vai ser o titular. Ô Fábio, para fechar aqui o nosso giro antes do repórter CBN, onde está Caio Paulista, hein, Fábio Chaib? Onde está Caio Paulista, Fábio Chaib? Muito pouco utilizado por Abel Ferreira, né? Foi uma briga entre Palmeiras e São Paulo para contratá-lo, para assegurá-lo. O Palmeiras comprou uma briga com São Paulo e não é utilizado pelo Abel Ferreira. Estranho mesmo, o jogador entrou poucas vezes no Paulistão e nesse brasileiro ainda não foi acionado. Chama atenção essa ausência de Caio Paulista, que não tem muitas chances com o Abel Ferreira, né? E depois do repórter CBN, a gente vai falar de vôlei, hein? Com um convidado mais do que ilustre. 11h31. Rede CBN, top de 5 segundos. Agora são 11h31. Repórter CBN. Terça-feira, 23 de abril de 2024. A projeção para os juros básicos da economia brasileira subiu pela segunda vez seguida. A estimativa para o encerramento deste ano passou de 9,13% para 9,50%. Para o fechamento de 2025, a expectativa da Selic avançou de 8,5% para 9%, depois de semanas de estabilidade. Os dados estão no Boletim Focus divulgado hoje pelo Banco Central. No momento, a taxa está em 10,75%. O Brasil voltou à lista das 25 nações mais atrativas para investimento estrangeiro direto depois de ficar ausente em 2023. O país ficou na 19ª posição, melhor resultado desde 2017. Entre 2000 e o começo de 2010, o Brasil chegou a ficar em terceiro lugar. O ranking foi produzido pela consultoria Kearney. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, deu 5 dias para a plataforma X se manifestar sobre a participação em lives de contas que foram bloqueadas por ordem judicial.
As irregularidades foram identificadas pela Polícia Federal. A corporação apura infrações ligadas à rede social do bilionário Elon Musk. Na avaliação dos investigadores, a plataforma tem criado recursos para driblar a justiça brasileira. O PT e o PL recorreram da decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, que rejeitou a cassação do senador Sérgio Moro. As duas legendas acusam o ex-juiz da Lava Jato de abuso de poder econômico nas eleições de 2022, Caixa 2 e uso indevido dos meios de comunicação. A decisão do Partido Liberal contraria o posicionamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, que declarou ser contrário ao prosseguimento do processo. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Toque de Ouro, com André Heller. 11h34, hora do nosso momento de voleibol aqui no CBN Esportes. André, ele já está em contato conosco, nosso campeão olímpico. Tudo bem, André? Seja muito bem-vindo ao CBN Esportes. Muito bom dia a todos, eu espero que vocês estejam me escutando e aqueles que estão acompanhando por vídeo me vendo bem. É que eu estou aqui transmitindo no dia de hoje diretamente do ginásio do Taquaral, porque eu estou acompanhando o treino do vôlei Renata e confesso para vocês que o treino está tão bom que até me atrasei, eu me perdi no tempo, estou entrando atrasado aqui com vocês. Grande, André, imagina, sempre muito preciso, inclusive no horário, que pra gente ter esse tempo legal, né, para falar do vôlei Renata. Tá chegando a grande decisão, um momento de disputar o título da Superliga masculina. E André, a gente sempre propõe aqui, né, e você é muito bom nisso, em refletir o esporte além do jogo jogado, né, as perspectivas do esporte além do jogo. E eu acho que essa recuperação do Renata, depois de uma primeira fase que a gente estava aqui, né, altos e baixos, mas o time conseguiu a classificação, foi sofrido, mas depois muda a chave, né, muda a mentalidade a partir dos playoffs. Isso mostra muito de como o esporte, principalmente o esporte coletivo, né, André, que você conhece muito bem, ele é um jogo que te permite essas reações, te permite mudar a história da sua campanha. O que o vôlei Renata leva para você nessa campanha finalista, nesse aspecto de reviravolta e de persistência, principalmente, né, André? Júlio, transmissão de pensamento. Eu estava agora há pouco conversando com o técnico, o professor Horácio de Leu, sobre justamente essa virada de chave. Nós não sabíamos em momento algum, e aí o mérito todo aqui, eu preciso falar que foi da comissão técnica, dos jogadores, então eles não sabiam em que momento essa virada aconteceria, não sabiam sequer se a virada de fato aconteceria, mas em nenhum momento este time, esses atletas, essa comissão técnica liderada pelo professor Horácio, deixou de trabalhar. Por vezes apareceram dúvidas, questionamentos, insegurança, incerteza, mas em nenhum momento esse time deixou de trabalhar e muito. E a virada de chave aconteceu até nos surpreendendo um pouco todo o ambiente do esporte do voleibol. É a primeira vez na história da Superliga que o time que se classificou em 8º lugar na fase classificatória se classifica também para a final. Quinta-feira à noite o time embarca para Recife, eu embarco sexta-feira de manhã, até proponho aqui ao vivo que a gente faça também, de repente, só uma entrada rapidinha para mostrar para vocês o ginásio do jogo, falar um pouquinho direto, mas o fato é que a história do vôlei Renata na Superliga 2023-2024 nos ensinou e nos ensina lições e com certeza nos ensinará muitas coisas até domingo ainda. Não é uma proposta, é uma convocação. A gente está com toda a certeza do mundo dentro dessa ideia. A nossa ideia aqui também, né, Lupe, é viver a atmosfera da final até o jogo.
Inclusive, né, o Grupo EP também embarcando para Recife, acompanhando de perto essa saga do Vôlei Renata, a saga do título, Antônio Lupi. E a gente viveu isso desde o início da competição, porque a CBN transmitiu, né, alguns jogos da equipe do Vôlei Renata desde o Campeonato Paulista, né, já há alguns anos, com o Rafael Pio, com o Marco Guarizo. André, bom dia, uma alegria enorme falar com você. E a minha pergunta hoje é polêmica. Você está preparado? Sempre. Vamos lá. Você, acho que também deve ter ouvido muita coisa em relação ao futuro do Vôlei Renata antes mesmo da vaga na decisão da Superliga. Ano que vem vai chegar fulano, vai sair ciclano, vai ter uma reformulação. E a Superliga em andamento. Você acredita que essas informações não oficiais também serviram de combustível para que o Vôlei Renata tivesse uma mudança de chave para estar hoje na decisão da Superliga masculina? Lupe, pergunta sensacional, tá? Não é polêmica, não. Ela tem muito fundamento, é muito natural que esse questionamento apareça e que bom que você trouxe isso para a gente dividir com a nossa audiência. Olha, vamos usar de novo o termo virada de chave. A gente não sabia se ela aconteceria, não sabíamos quando aconteceria, mas o que eu posso te afirmar com muita convicção e tranquilidade que a virada de chave aconteceu e é multifatorial. Eu não posso te apontar um fator ou um elemento ou uma ação que o time fez, que o projeto tomou, que foi a responsável por essa virada de chave, nas boas aspas, né? Muitas coisas foram feitas. O trabalho seguiu com muita convicção, não no resultado final, não na virada de chave, mas convicção no processo, no treinamento, no aprimoramento, na resiliência que esse time construiu. Nós, em algum momento, levantamos a mão e assumimos oficialmente entre nós a crise, porque a crise de fato aconteceu, contratamos uma consultora externa para atuar conosco, né? Os atletas e a comissão técnica trabalharam ainda mais e ainda melhor, sempre foi essa a tentativa. Os patrocinadores se aproximaram ainda mais, entendendo que o time tinha potencial e que todos nós tínhamos um propósito em comum. Então foi a união de vários interessados, de vários agentes, dos atletas, da comissão técnica, da gestão, da ESM, do gestor, dos embaixadores, dos patrocinadores, dos torcedores e de vocês, sempre com um propósito em comum de fazer o Vôlei Renata chegar aqui nesta fase, na fase final, que sempre foi o nosso objetivo. Com certeza, né, Luca, eu posso dizer que as notícias que andaram gravitando no entorno do Vôlei Renata vão mexendo com os profissionais, inclusive conosco, com os atletas, comissão técnica, e tudo serve de combustível. A questão é, cada um de nós, não só atletas, mas comissão técnica e os gestores precisam entender que tipo de combustível a gente quer. A gente quer combustível para acelerar, para melhorar, para se aprimorar, e foi isso que aconteceu. Perfeito. André, portas abertas aqui para você durante a semana. Sexta-feira, hein? Seria muito legal aí tê-lo mais vezes, né? Principalmente na sexta-feira, né? Pra gente fazer um aquecimento, uma projeção também. A gente ia falar muito na sexta da grande final. E estamos aqui desde o início do campeonato, não só cobrindo, mas torcendo também pro Vôlei Renata, que é o grande representante de Campinas no esporte a cenário nacional. E o bicho tá pegando o treino aí. Tá mostrando que isso mostra toda a dedicação, toda a vontade de ser campeão, né, André? Sem dúvida, gente, sem dúvida. Obrigado pela parceria. Sexta-feira estarei junto com vocês. Quero deixar duas mensagens muito importantes aqui. Eu falei de crise, né? Muitas vezes a gente acha que crise é uma coisa muito ruim, mas se a gente vai num bom dicionário, no Antônio Ruais, por exemplo, a gente vai ver lá que crise é um substantivo feminino e diz assim: crise, condição de evolução. Nós usamos esse conceito na prática e evoluímos aqui como projeto, como time. E em relação à sexta-feira, vocês sabem que vocês têm o meu número pessoal, vocês têm
meu e-mail, vocês têm o meu CPF, vocês não moram no meu coração e não pagam nem aluguel, então, por favor, me acessem a hora que vocês quiserem. Estou disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Boa! Grande André, muito bom. Sempre um grande prazer, André, ele aqui conosco no CBN Esportes. 11 horas e 43 minutos. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. News Truck CBN Campinas. Oferecimento MT Expo 2024, de 23 a 26 de abril no São Paulo Expo. Onze horas e 45 minutos, estamos de volta aqui com informações agora do futebol de Campinas. Ontem tivemos a estreia do Guarani Antônio Lupe na Série B do Campeonato Brasileiro, com derrota para o Vila Nova. Bom, vamos lá, Júlio, falar desta estreia do Guarani. Vamos dividir a estreia em dois tempos, o primeiro e o segundo. O Guarani, mesmo descendo para o intervalo em desvantagem, o Vila fez 1-0 nos primeiros 45 minutos, o Bugre teve chances. Com o Ryan de cabeça, com o Ayrton duas vezes. Teve também alguns sustos, sim, além do gol tomado, mas no segundo tempo, uma atuação que deixou o torcedor do Guarani muito preocupado com o futuro da Série B do Campeonato Brasileiro. Mas, Lupe, foi a primeira partida. Pois é, foi a primeira partida e já tem muita gente preocupada com a equipe do Guarani, principalmente pelo que apresentou no segundo tempo. Derrota por 2-0 com a lei do ex em ação. O primeiro gol foi marcado pelo Luciano Ananinho e o segundo gol pelo Júnior Todinho, que marcaram os gols do Vila. Depois da partida, em entrevista, principalmente a CBN Goiânia, aliás, agradecer aqui os nossos companheiros Alex Rodrigues, Natália Freitas e o Zé Rodrigues, grandes companheiros lá da Rádio CBN Campinas. Eles mandaram material da coletiva do técnico Claudinei Oliveira, que tentou explicar o porquê dessa derrota do Guarani no duelo contra o Vila Nova. Se você analisar os números do jogo, foi um jogo muito igual, né? Eu acho que o Vila Nova aproveitou melhores chances que teve, né? A gente botou o Denis para trabalhar também, tivemos umas situações de gol. O Vila foi mais efetivo, mas você vê o número de finalizações, né? Posse de bola, jogo muito equilibrado, escanteios, enfim. Talvez o que tenha feito pouca diferença foi o ritmo de jogo, né? Que eu até comentei na minha última coletiva antes da gente vir para cá, que o Vila
enquanto a gente ficou aí 40 dias sem jogar, o Vila jogou semifinal de campeonato, semifinal de Copa Verde, né? E vem com ritmo de jogo maior que o nosso. Então isso a gente pesa, às vezes, tomar uma decisão, numa bola dividida, né? O jogador que está com mais ritmo, realmente isso aí faz a diferença. A gente fez 2 jogos treino nesse período e o Vila fez vários jogos. Então, por mais que a gente tenha tido tempo de trabalhar mais nos treinamentos, mas o ritmo de jogo talvez hoje tenha feito a diferença. E a felicidade dos atacantes do Vila nas finalizações. Eu acho que a gente chegou bem, finalizou bem. Fizemos um jogo equilibrado, a gente sabe que é difícil jogar aqui, né? Mas eu acho que o placar de 2-0 acho que foi muito elástico pelo que foi o jogo. Acho, né? Era um jogo para uma igualdade, até uma equipe ganhar por um gol de diferença. Os 2 gols ficou muito, muito pesado porque foi o jogo. Bom, esse é o Claudinei Oliveira argumentando que o ritmo de jogo do Vila, que disputou decisão de campeonato goiano, perdeu para o Atlético e também estava em atividade na disputa da Copa Verde, pesou para o resultado negativo para o Guarani, derrota por 2-0. Sexta-feira tem o duelo contra a Chapecoense, às 9 horas da noite no Brinco, estádio Brinco de Ouro da Princesa, sem o lateral direito Heitor, que conseguiu entrar aos 36 minutos do jogo, do segundo tempo, aos 50 recebeu o cartão amarelo e depois do apito final, por reclamação, foi expulso. Carlão de Freitas, primeira atuação do Guarani, o Claudinei citou muito essa questão do ritmo de jogo, né? Vila Nova tinha aí a Copa Verde no meio do caminho, o Campeonato Goiano e Guarani, 41 dias desde o jogo do Bragantino até a partida de ontem contra o Vila Nova, Carlão. Olha, Júlio, é claro que serve como justificativa, né? Ontem, por exemplo, nós falávamos sobre o vôlei, né? O SESI está em ritmo de competição, pois jogou ontem. O Campinas teve aí o fim de semana de descanso. Os 2 lados são importantes, o lado da competição e o lado também para o descanso. O descanso também é treino, ou a preparação, né? Agora voltando para falar do Guarani. O time do Vila Nova que jogou contra o Cuiabá foi um time diferente. Percebi que o Claudinei Oliveira também usou os números. Os números são frios. Os números, se formos basear... se basearmos apenas pelos números, realmente foi uma partida equilibrada, mas realmente não foi o que eu vi, o que eu percebi. É claro que cada um enxerga o jogo de uma maneira. O Claudinei enxergou o jogo de um jeito, eu enxerguei de outro. Júlio, Lupe, Fabião. Mas eu gostei do Guarani em poucos minutos do primeiro tempo, até tomar o gol. Depois que tomou o gol, a coisa desandou, embora tivesse chance, né? O jogador do Vila Nova tirou bola em cima da linha e tal, mas mesmo no primeiro tempo, o Vila Nova criou oportunidades, principalmente nos arremates de longa distância. Os volantes muito presos, os jogadores de criação também não apoiando o ataque, o Luan Dias muito tímido, tocando de lado. Ele está no Guarani para ser o protagonista. O Guarani abriu mão do Regis, o Guarani está em tratativas, o Chay fica ou não fica, mas não é um titular, ainda não está integrado no grupo da Série B, ou seja, ele é o cara. Mesmo sendo uma primeira partida, e a gente tem que dar esse desconto também para o Luan Dias, mas ele vai ter que assumir esta responsabilidade obrigatoriamente. Agora, o segundo tempo nem se fala. O segundo tempo eu acho que é de comum acordo, né? O Guarani não jogou nada, o Vila Nova desperdiçou oportunidades até de construir um placar mais elástico, foi um time inerte, e Série B não permite um time passivo. A Série B, além da qualidade técnica, ela requer muita luta, muita transpiração, e foi o que o Guarani não teve. E principalmente a falta de inteligência do Heitor é brincadeira, né? Isso também cabe cabe um debate, né? O que fazer com um jogador desse? O que tem na cabeça? Será que é minhoca para entrar no jogo e fazer o que fez ao término da partida? Mas tudo bem, isso é uma outra história. Agora, a torcida, a gente percebe nas redes sociais também, desesperada, pintou rebaixado. Longe disso, gente. Foi um primeiro jogo sim, em que o time apresentou falhas defensivas, falhas de criação, falhas ofensivas também. Mas eu acho que o Claudinei Oliveira, aos poucos, ele vai dando um tempero, dando um molho nessa equipe, para aí sim, contra a Chapecoense, apesar do pouco tempo que tem para trabalhar, mas o Guarani entrar verdadeiramente na Série B. Brigando, intenso, com qualidade técnica, com protagonismo das principais estrelas para vencer o jogo, porque a cartilha da Série B manda, não pode desperdiçar pontos em casa. Então, sexta-feira é uma decisão sim, embora seja apenas a segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. É isso, o Guarani tem a oportunidade, né, agora da recuperação em casa. Até o Claudinei também na entrevista falou sobre a diferença de descanso, né? Chapecoense com um tempo a mais de recuperação. Fica a expectativa também, né, Lupe, em relação aos jogadores que foram desfalques, né, nesse primeiro jogo. O Guarani teve 3 jogadores
Vladimir? Que não foram para Goiânia. Vladimir, Léo Santos e o Bruno Oliveira. Então são 4, né? Porque tem o Anderson Leite também, né? Que não foi. O Anderson Leite também não foi, verdade. São 4 jogadores. Além do Chay, né? Tá aí na. O Chay, como é a situação do Chay é a seguinte: a janela fechou. Puf! Fechou. Ele não pode mais jogar no futebol brasileiro até o meio do ano. Então, ou o Guarani mantém o Chay treinando ali, mas ele não tá inscrito na Série B, né? Ou conversa com o jogador, tenta um acordo, algo para que ele possa melhorar e para utilizar o Chay. Essa é a situação envolvendo o meio-campista do Guarani, que não foi relacionado para o jogo de ontem. É isso. Daqui a pouco a gente fala da Ponte também. Ponte de olho aí no jogo do final de semana contra o Goiás. A gente fala da Macaca também. 11h53. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. Estamos de volta com o CBN Esportes, agora para falar da Ponte, que também está buscando aí o loop na próxima rodada, a primeira vitória na Série B 2024. Parada difícil para Macaca. Domingo tem o Goiás, lá no estádio Ailê Pinheiro, a Serrinha, em Goiânia. A Ponte que ficou no empate com o Curitiba em 1-1 na estreia da Série B, jogando no estádio Moisés Lucarelli. Bati um papo com o Dudu Vieira, uma das caras novas da Ponte. Foi elogiado pelo torcedor após a partida, mesmo com um resultado que não era o esperado. O torcedor queria vitória e o Dudu falou a respeito dessa aprovação que ele teve na primeira partida contra o Coxa. Bom, quando a gente entra em campo, né, se tratando a Ponte Preta, a gente sempre vai entrar querendo ganhar, vencer. Né? Esse é o método daqui, isso é que está sendo implementado para nós aqui. Sempre entrar e vencer, né? E a gente sai um pouco também frustrado, né? Por conta que foi o jogo. Acho que o primeiro tempo nosso muito bom. E depois a gente acabou baixando a guarda. E aí a gente sente também, né, a arquibancada, né? A gente sente também a torcida, de repente, ficando um pouco mais insatisfeita, mas a gente sabe também que era uma estreia, sabemos que era um time difícil, né? Mas espero que nesse segundo jogo a gente possa ter as vitórias para deixar a torcida feliz. Eu estava feliz, cara, essa era a palavra, né? Felicidade, porque você está ali dentro, né, jogando uma Série B pelo um gigante do futebol, isso não é para qualquer um, né? São para poucos. E eu estava contente, e ali só me estava me dando a vontade de aproveitar, só aproveitar aquele momento. Então eu estava me doando, né, o máximo, seja que na hora de atacar ou de defender. Tudo que eu estava fazendo ali era com uma felicidade enorme e também para poder marcar, né, para poder deixar os companheiros mais tranquilos, né, os caras que pensam mais o jogo, né, a Novaes, Elvis, o Matheus, Regis. Essa é a nossa função. Então ali eu estava pensando só nisso, que acabar se defendendo bem, que para dar uma tranquilidade para eles lá na frente. Eu creio que sim, que foram muitas estreias ali também, né? Se tratando a dupla de zaga, teve os volantes também, né? O volante, o ataque, teve bastante estreia. E se tratando também do primeiro jogo, né? Mas eu creio que a Ponte Preta tem um grupo qualificado e eu tenho certeza que de agora em diante a gente tem a crescer muito, né? E se tratando também que o Coritiba, né, se tratando é uma grande equipe, mas acho que mais nós não conseguimos
no segundo tempo ficar com a bola, né? A gente ali do meio ali, a gente não conseguiu ficar com a bola e acabou dando muito volume de jogo para eles. Mas eu creio que nessa segunda rodada a gente tem tudo para poder começar a crescer nesse campeonato. Esse é o Dudu Vieira, volante, uma das caras novas da Ponte Preta, que tem o Sérgio Rafael como dúvida. O jogador, ele saiu lesionado no segundo tempo. No primeiro tempo já tinha pedido atendimento médico, voltou. E no segundo tempo precisou ser substituído. O Edson foi o escolhido para entrar no jogo no empate com Coritiba. A Ponte, ontem os jogadores foram liberados. Hoje já começou a preparação para enfrentar o Goiás, domingo, 6 horas da noite, lá em Goiânia, Júlio. E a situação do Gé também estamos aguardando, ainda, né? Indefinida ainda. Pelas palavras do Brigatti... Eu achei que o Brigatti foi bem enfático, assim, em dar um chacoalhão no Gé. Ele tem que entender mesmo. Às vezes até uma questão de gratidão pela Ponte, que foi o time que deu projeção pra ele, time que abriu as portas. A janela fechou. Já Acabou. era. Até julho. Ele é jogador da Ponte e não tem como mudar isso. E assim, ontem eu tava conversando com o Carlão, fora do ar. Não sei se ele vai falar isso agora. Não expõe o Carlão. São 11 horas e 59 minutos. Eu acho que a gente não vai ter tempo. Sim. Mas assim, o Carlão que é o comentarista, mas eu vou dar uma opinião aqui, Carlão. E eu falei isso pra você ontem. Sim. Hoje, o Gé é um bom jogador. O gol custa caro, já diria a Mazola. Mas hoje eu não vejo o Gé jogando no Santos. Não, o Santos queria um jogador pra apostar. Por isso que ele veio com uma proposta de empréstimo. A Ponte queria que o Santos pagasse mais. E o Santos falou assim, ó, nesse momento eu não tenho a convicção que o Gé é um jogador para eu pagar mais. Só que pra Ponte ele é importante, Carlão. Então essa reconciliação é importante também. Eu vejo o Gé como um cara importante neste momento pra Ponte Preta. Não digo nem como titular, porque eu concordo com as palavras do Lupe. Quando surgiu aí Santos, Atlético Goianiense, o próprio Internacional, com todo respeito ao Gé, e um dia a gente torce para que ele chegue realmente a estas equipes, a uma Série A de Campeonato Brasileiro. Mas hoje o Gé, a casa dele é a Ponte Preta, ele precisa evoluir demais vestindo a camisa da Ponte Preta para aí sim alçar voos mais altos. É isso. Eu não posso falar o que o Carlão falou aqui fora do ar, porque senão vai ficar uma situação complicada. Isso, e assim, fora do ar é uma coisa, no ar é outra coisa. Mas fica à vontade, Carlão. Foi mais ou menos o que a gente disse aqui no ar, mas com outras palavras, meu caro Antônio. Exatamente. 4 horas tem arena, hein, gente? Não Paramos percam. por aqui, né, Carlos? Valeu, foi bem. Amanhã foi a gente tá de volta às 11 horas da manhã aqui no CBN Esportes. Um abraço a todos. Valeu, gente. News Truck CBN Campinas. Oferecimento MT Expo 2024, de 23 a 26 de abril no São Paulo Expo. CBN Esportes Campinas.